Bom, hoje então, pessoal, estamos aqui para a gente ver mais um tema importante da nossa série de sonhos e visões. Eu quero estar vendo com vocês hoje a parte de visões evidentes. É uma parte tão interessante, tão importante. Pessoal que nos acompanha aí direto, né? A gente vem fazendo esses estudos e ministrando essa porção aí especial de sonhos e visões. Algo que a gente tem ministrado de maneira muito especial. Então hoje o tema ele aborda dentro desse assunto de enxergar a dimensão espiritual, que é, eu creio que todos oram por isso e gostariam disso, dizer, eu quero ver, eu quero poder enxergar, eu quero que Deus fale comigo. Então você é bem-vindo para estar aí entendendo e compreendendo o que Deus está fazendo nesse tempo. Então, o pessoal que está aí me assistindo pela página, pelo YouTube, inscreva-se no canal, dê o seu like aí, vamos estar junto. O pessoal também no Instagram, entra lá no meu Instagram, Leandro Monks, @LeandroMonks, e vamos fazer parte de mais coisas juntos, projetos que Deus tem colocado aí e desenhos que Deus tem colocado para esse tempo, para ativar coisas importantes na nossa vida, nesse tempo. Então eu quero começar hoje já no tema contigo, de sonhos e visões. Então a gente viu 4 estudos sobre sonhos, você vai encontrar isso no canal do YouTube lá, Leandro Monks. Vá lá, assista, pegue, falamos sobre todos os temas de sonhos, de visões noturnas, na verdade. E agora eu quero falar especificamente sobre visões. O termo sonhos e visões, eles têm a mesma tradução, na verdade. Tanto que o sonho é considerado como uma visão noturna. E eu quero aproveitar então para, no final dessa série, que nós estamos estudando aí de entendimento dessas coisas, de ver na dimensão espiritual, de desenvolver isso. Como é que eu desenvolvo a habilidade de ver na dimensão espiritual? Na verdade, nós temos essa habilidade de ver, desenvolvemos essa habilidade de ver quando a gente está conhecendo. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando eu conheço e eu passo a ter fundamento naquilo, onde não há mais dúvida no meu coração, eu digo, não, eu sei que isso é de Deus e sei que isso é para mim. Isso me pertence. Então, estou vendo aqui o pessoal que está entrando aí, está dando a sua saudação. Você é bem-vindo aqui neste lugar. E eu tenho me proposto a falar de mistérios aqui nesse lugar, nesse canal, para que você possa realmente ter segurança que, como um filho de Deus, você pode operar de muitas formas, de muitas maneiras diferentes. Não é só para alguns, não é só para algumas pessoas. Já foi esse tempo em que era apenas para alguns, tudo aquilo que Deus tinha para dar. Não, hoje nós sabemos que o que Deus tem para dar serve para todos os seus filhos, basta que você tenha ousadia. A Bíblia mesmo fala, que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Então cabe a mim buscar os melhores dons para a minha vida, para quem eu sou, para aquilo que eu estou fazendo. Então eu creio que isso é algo poderoso que Deus tem para esse tempo. Então eu quero que você participe aí, você que está conectado aí conosco no YouTube, vai aí dando teu like, vai escrevendo, aqui também você vai dando o like aí, vai soltando aí, disparando, aquilo que Deus tem falado no teu coração também, vai compartilhando, vai dando, a tua participação, porque eu vou lendo aqui à medida que vocês vão postando, eu vou lendo, mas vou ser bem direto no assunto, porque alguns estão anotando, a maioria está aí sedento para saber o que Deus tem para esse tempo. E eu quero ler um texto contigo interessante, aqui na Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia, eu gosto de usar a Bíblia nessa hora, não é da hora da minha Bíblia digital, é a hora da minha Bíblia de papel. E eu quero que você entenda algo aqui. Não vou simplesmente falar sobre visões, vou falar tudo hoje. Hoje eu vou fazer esse único tema, essa única hora sobre visões. Vou esgotar aqui o assunto, porque já tem assunto novo para a próxima semana com você. Então escuta só o que diz lá em 2 Reis 17:13. 2 de Reis, livro de Reis 17:13. Então o pessoal que está anotando aí, vai anotando. Eu quero falar hoje sobre um termo que muitas vezes até as pessoas não gostam de falar,
que são os videntes. Como assim videntes? Isso aí é coisa de outras religiões. Escuta só o que a Bíblia diz aqui em 2 Reis 17, 13. Leia comigo aí ou me acompanhe aqui. O Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes. O Senhor falou com Israel, o Senhor orientou Israel, protestou, aclamou, disse coisas, chamou atenção, disse o que queria e o que não queria, através do ministério dos profetas e dos videntes. Olha só que interessante o que fala aqui, né, em 2 Reis, capítulo 16, versículo 17, versículo 13. O Senhor falou com Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e estatutos conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, e vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Então, algumas pessoas dizem assim, profeta e vidente é a mesma coisa. Bom, eles têm um ofício muito semelhante, mas não é só esse texto, não é uma coincidência que só esse texto fala em profetas e videntes. Eu quero que você perceba isso. Eu posso ler em outros textos, como 2 Crônicas 29 e 25. Vamos lá em 2 Crônicas. Hoje eu quero te dar embasamento, porque quando a gente fala de um tema que pode haver contestação, algumas pessoas ainda não têm clareza, é bom que se fundamente bem na palavra, e nós estamos aqui para nos fundamentar não em outra coisa, não em experiência pessoal minha, mas na palavra de Deus. 2 Crônicas 29 e 25 diz: o Senhor exaltou Salomão grandissimamente ante os olhos de todo Israel. Estou aqui em... eu estou em 1 Crônicas, eu digo, já estava, não estava batendo o versículo aqui, né? Mas vamos para 2 Crônicas 29 e 25. Aí vai fechar. Então vamos lá. Você que está me acompanhando aí, está anotando. 29 e 25 diz assim: também pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, conforme o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Olha que interessante, outro texto, outro contexto, outro reinado de Davi agora, e a palavra de Deus está dizendo que Davi tinha como conselheiro, como alguém que trazia e ajudava na direção do governo dele, do reinado dele, um vidente chamado Gade e um profeta chamado Natã. Então por que a Bíblia não diz simplesmente que haviam dois profetas, Gade e Natã? Por que a Bíblia não fala em um como vidente e o outro como profeta? Você está entendendo? E depois no final ele fala, porque Deus falou por meio de seus profetas. Então parece aqui, nos dá a entender que profeta, a gente pode subdividir a categoria de profetas em profeta, posso até dizer um profeta, né, que conduz através da revelação de Deus, onde ele utiliza mais seus ouvidos, seus espirituais, né, sua voz. E temos os profetas videntes, porque não deixa de ser um profeta, porque ele acaba profetizando, só que a maneira com que ele recebe a informação é através de visões. Por isso ele se caracteriza por ser um vidente. Eu conheço muitos videntes. Nós não estamos usando mais esse termo, né? Porque o termo vidente acabou tomando uma outra conotação, mas não me importa aqui, porque me importa o que a Bíblia fala, certo? Porque muitas vezes as trevas vêm roubando, outras religiões e seitas vêm roubando os termos que estão na própria palavra. Eu não tenho por que fugir e me envergonhar da palavra. A palavra fala, e eu não tenho poucos textos aqui anotados para te passar nessa noite, que fala claramente do ministério dos videntes, certo? Então, claro que generalizando, alguns vão dizer, mas são profetas. Também operam no ofício de profeta, mas o que caracteriza fundamentalmente esse ministério é realmente o ver. E por isso eu estou falando essa noite em visões. E o tema é visões com os seus videntes, né? Para que você tome conhecimento disso e você possa ver também. Porque tudo que me se ministra aqui não é algo que aconteceu no passado ou que é para poucos, ou seja, é para todos os filhos de Deus. Talvez você tenha visões, mas alguns desprezam muitas vezes até si mesmo, né? Dizendo, eu não mereço, eu não sou capaz, o outro é melhor do que eu, que o outro faça então aquilo que ele é capaz de fazer. E outras pessoas até nem merecem, mas são tão ousadas que elas acabam fazendo
e entrando na presença de Deus. Às vezes eu vejo pessoas que se convertem num dia e já dizem, eu tive uma visão. Né? E tem pessoas que estão há 20 anos e dizem, eu nunca tive uma visão. Não, provavelmente você já teve. É que nós temos que despertar isso e te mostrar como as visões acontecem. Como elas acontecem e como é que você as identifica, exatamente como a gente viu também nos sonhos. Tá? E aí, estão preparados para essa noite? Para a gente poder desatar essa porção na tua vida, uma porção que Deus já te entregou como filho. Você vê, você tem olhos espirituais, você nasceu de novo, teu espírito está ativo. Você precisa tomar consciência disso e começar a exercitar como qualquer outra coisa na vida. Aquilo que eu não exercito, ele fica apagado. E a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo de Deus que está em vós. Então nós vamos acender essa noite essa chama especial dessa área de visão na tua vida. Certo? Você vai passar a entender, você vai dizer, mas não é que Deus tem falado comigo em visões e eu não estava percebendo? Achei que era coisa da minha imaginação, porque o Satanás é o pai da mentira. Ele vai sempre tentar colocar uma mentira para que você não desenvolva a tua fé, não cresça e não saiba daquilo que concerne ao presente, o passado e o futuro. Né? Por que eu tenho que saber do passado? Muitas maldições familiares, maldições hereditárias, coisas que você herdou, estão no teu passado, certo? São heranças. E nós precisamos romper com essas heranças. Então, eu preciso sim olhar para o meu passado com olhos espirituais e ver o que aconteceu comigo lá. Ver o que aconteceu com as minhas gerações, certo? Se houve crises, se houveram quebras, se houveram quebras de princípios, porque é isso que acontece. Não, a Bíblia em momento algum diz que o pecado dos pais recai sobre os filhos. Não, não. O pecado dos pais não são os filhos que pagam. Porém, se ficou uma dívida no passado, se alguma área foi entregue, um pai tem autoridade sobre seus filhos, uma mãe, e ele pode se entregar suas gerações para um principado, uma entidade, algo que hoje não satisfaz você, não agrada a você, está te trazendo situações e problemas que você não entende por que você está passando por isso. Chama-se maldições hereditárias. Então não é pagar o pecado do passado, não. São heranças malditas que muitas vezes nos cercam e nós precisamos romper com isso. Então, ter olhos espirituais e olhar para o passado e ter uma visão daquilo que aconteceu ou que Deus quer mostrar, seja de uma forma natural ou figurativa, né, através de uma alegoria, como Jesus falava em parábolas, como nós temos sonhos que são enigmáticos, visões também são enigmáticas de muitas vezes. Né? Daniel tinha muitas visões enigmáticas, né? Até porque são de áreas desconhecidas. Então, saber ter visões do passado são importantes. Ter visões sobre o presente é importante. Eu preciso tomar decisões hoje. Eu preciso guiar minha vida hoje. Eu preciso conduzir minha casa hoje. Então eu preciso ser uma pessoa que tem visão espiritual, que penetra na dimensão espiritual. E ter visão do futuro é tão importante porque eu posso tomar hoje decisões sábias, eu posso agir de maneira sábia para que o meu futuro esteja garantido das minhas gerações. Então Deus fala através de visões. Nós já lemos esse texto lá em Números 12, ele diz, com meus servos, os profetas, eu falo através de sonhos e visões. Então Deus vai falar com você. Ah, mas eu não sou um profeta, você não é profeta. Se você não é um profeta, você é profético. Porque profecia é a linguagem dos filhos. Como é que um filho fala com seu pai? Na língua do seu pai. E a língua de Deus é uma língua profética, certo? Ela vai falar de coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, e o que é profético, ele traz alinhamento. Então você imagina um trem fora dos trilhos, ele não vai andar direito, ele vai descarrilhar, tudo vai dar errado. Então pense que a profecia é a linguagem de Deus, é a linguagem dos filhos com seu pai, certo? Nós falamos profeticamente, anunciando aquilo, as grandezas do Senhor. Isso é profecia, tanto que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 12 a 14 ali, que eu quero muito mais que vocês profetizeis do que faleis em outras línguas ou qualquer outro dom. Eu quero que vocês profetizem, falem das grandezas do Senhor. Mas nem todos são profetas, mas todos profetizam e devem profetizar. E essa profecia é a linguagem dos filhos. E como Deus desenvolve-se em você? Através dos sonhos e das visões. Então essa noite você vai entender as visões. Você percebeu comigo aqui então, no livro de 2 Reis 17, 13, nós lemos que haviam profetas evidentes. No 2 Crônicas 29, 25 também fala em profetas evidentes. E para dar uma terceira referência, para que não haja dúvidas, não hajam dúvidas com relação a isso aqui, certo? Eu também vou falar aqui um outro texto que está lá em 2 Crônicas 12, 15, já que a gente já está aqui em 2 Crônicas, e você vai ver que ele não fala de um só, separadamente. 2 Crônicas 12,
15, certo? E quanto ao mais, atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaías, o profeta? Semaías, o profeta, bem específico. E de Ido, o vidente. Na relação das genealogias, houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Então ele está falando claramente que haviam livros no tempo de Israel de profetas, mas também haviam livros de videntes. Que interessante, você já tinha meditado sobre essas coisas? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Porque o termo vidente, como eu falei para alguns, ele é meio preconceituoso, né? Não, vidente é uma classe de pessoas que tem mediunidade, que enxergam espíritos. Bom, não deixa de ser, que vidente é todo aquele que vê, é tão mais simples quando se quer colocar. Vidente é aquele que vê. Agora, dependendo da forma que eu vejo, né, aí é que está a questão. Às vezes a forma que eu vejo não é uma forma clara. Então eu mesmo acabo não tendo fé, não crendo, não agindo como se aquilo fosse uma verdade para mim. Você entende? Acabo confiando até em outra pessoa que muitas vezes tem um alcance muito menor de visão do que eu. Se você usar um binóculo, você vai ver uma distância. Se você usar uma luneta, você pode ver de um planeta a outro. Então, Deus tem aberto os nossos olhos. Agora, pode ser que tem pessoas que enxergam realmente mais longe. E tem pessoas que têm o dom. E tem pessoas que têm o quê? Tem o seu desenvolvimento espiritual e alcançam a enxergar as coisas. Então eu quero que você fique com entendimento essa noite, sabe? Você pode ter um filho que é vidente. Quantas vezes eu já vi jovens, crianças que veem coisas, os pais ficam assim apavorados, amedrontados, dizendo: meu filho vê, ele vê. Eu lembro que quando meu filho era bem pequeno, né, devia ter uns 4 anos, ele já enxergava tudo, ele enxergava coisas ruins, coisas feias, coisas boas, ele enxergava. Ele era um vidente. Né? Até hoje ele percebe, às vezes ele diz para mim: pai, eu estou percebendo que tem algo aqui ao meu redor, eu sinto a presença de espíritos. Eu falei: é porque você é um vidente, né? Por um pouco de tempo Deus pode até fechar a tua visão para que você não entre em crise, porque pessoas acabam entrando em crise quando vem coisas que elas não entendem ou não se agradam, ou então tem medo, né? Muitos têm medo. Mas quem é que põe medo, eu pergunto? Né? Se você sabe que existe uma dimensão espiritual, se você sabe que existem seres espirituais, como os anjos, por exemplo, por que eu tenho medo? Porque o medo vem de um contra-ataque para que eu não seja um vidente. Por quê? Porque o vidente tem grande poder. Eu quero mostrar para você essa noite o que importa, tanto que você está vendo aqui comigo, que os reis, eles tinham como conselheiros, eles identificavam essa categoria de profetas e videntes para poder entender as guerras, vencer guerras, dar futuro para uma nação. Você está entendendo? Ainda hoje, talvez você não saiba, muitos presidentes, muitos líderes de nações, eles têm videntes. Né? Às vezes não são videntes confiáveis, mas pensam que são. Né? Às vezes são videntes manipulados por espíritos e entidades que vão torcer aquilo para que aquilo não dê certo, ou seja desastroso, ou seja ambicioso, cobicioso, mas eles têm os seus chamados gurus, né, os seus videntes, eles querem ver o futuro, eles vão através de muitas práticas até pagãs, a maioria pagãs, né, para fazer suas consultas. E por que o povo de Deus não pode consultar os seus profetas? E por que o povo de Deus não pode consultar os seus videntes? E dizer: o que você está vendo? Veja algo, né? Me dê um conselho. A gente pode, mas o que eu estou fazendo aqui essa noite não é deixar você dependente de um vidente. As escolas de ensino cristão, elas servem para ativar você no dom. Você vai ser o vidente da tua casa. Você vai ser o vidente da tua vida. Essa é a ideia, você entende? Não que a gente se assente e queira, né, trabalhar como um vidente e ficar recebendo todas as visões do mundo. Não. Deus deu aos seus filhos todos os dons necessários. Ainda que eu não tenha em mim todos, mas eu posso operar até por algumas vezes em alguns dons. Então você ficou claro aqui, que você entendeu, ficou claro que existia na presença dos reis principalmente, né, que necessitavam de toda a sabedoria e conhecimento, os videntes e os profetas, hein? Muito bem. Bom, então eu quero continuar aqui nosso estudo hoje dizendo o quê? Vamos pegar essa tradução no original. O profeta, inclusive, para não dizer assim: mas é a mesma coisa, é que ali é só questão de tradução. Não, não é questão de tradução. Profeta no hebraico é a palavra nabi. Nabi. A palavra nabi, ela significa homem inspirado. Homem inspirado por Deus. Homem que
tem uma inspiração divina, homem que recebe de Deus uma revelação, certo? Essa é a palavra para vidente no original aqui no hebraico. Agora, para profeta, nabi. Para vidente, a palavra é kozé, né? Kozé significa observador. Observador em visão. Vê se você está entendendo. Observador em visão. Olha que forte isso, né? Talvez você que entrou agora, ligou agora aí, você está dizendo, o que estamos falando essa noite? Sobre visões e videntes. E eu já ministrei aqui 3 textos para embasar o que eu quero falar essa noite. 2 Reis 17, 13, 2 Crônicas 29 e 25 e 2 Crônicas 12, 15, onde mostra que na corte real haviam profetas e videntes, que os reis registravam as coisas dos livros do profeta e no livro dos videntes. Haviam livros, eu vou te mostrar aqui em outros textos depois, dos videntes. Você vai dizer, mas então os reis, eles tinham na corte esses homens que enxergavam as coisas? Tinham. Eu até fiz algumas anotações aqui, porque você pode registrar aí também anotando, né? Cada rei com o seu vidente. O vidente de Saul, que foi o primeiro rei, era Samuel. Samuel foi vidente de Saul. Depois eu vou ler para você esse texto onde fala que Samuel era um profeta e também um vidente. De Davi havia Gade. Nós acabamos de ler aí o texto de 2 Crônicas 29, falando de Gade, o vidente de Davi. E Natã, o profeta de Davi. Também fala em Emã, né? Emã, Asaf e Gedutum, eles eram os ministros da adoração 24 horas de Davi. Está lá em 1 Crônicas 25, 5, certo? E ele fala que eles eram videntes. Olha aqui, ó, cuida-se. Eu vou ler para você porque a gente não tem pressa, né? Principalmente quando fala em fundamentos, porque é aí que muitos vão bater e vão dizer que isso é uma heresia, essas coisas aí, falar em vidente, né? Tá falando em coisas que eu quero fundamentar para você. Já te falei, não é a mesma tradução de profeta. Profeta é nabi, vidente é kozé, K-H-O-Z-E-H, kozé, né? E nabi é profeta, homem inspirado, e vidente é um observador, aquele que vê através de visões, né? No hebraico. 1 Crônicas 25, 5, então, vamos ler aqui. Todos estes foram os filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a trombeta, a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Você está entendendo o que ele fala aqui? Hein? Olha só que interessante. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei. Já tinha falado em Gade, eu já li um texto para ti, que Gade era o vidente de Davi, agora Emã também é. Se eu ler o versículo 6, diz, todos esses estavam ao lado dos seus pais para o canto da casa do Senhor, com saltérios, alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, ao lado do rei, Asaf, Gedutum e Emã. Olha que interessante. O músico, os que coordenavam a adoração 24 horas, também eram profetas e videntes. Por isso que eu quero falar para você essa noite. Não se limite dizendo que você eu não tenho dom nenhum, eu não opero em nada, como eu queria ter um dom espiritual. Essa noite eu quero que você seja desatado nos dons. Deus distribuiu, a Bíblia diz, quando Jesus foi aos céus, ele deu dons aos homens, ele distribuiu dons, você já nasce cheio de dons. Talvez você não saiba o quanto você é talentoso, o quanto você tem dons de Deus na tua vida, porém precisa desenvolver isso, precisa realmente conhecer e desenvolver isso. É como uma criança que você pode dizer, essa criança não sabe nada, ela é burra, ela não aprende. Bom, então vamos colocá-la com bons professores, certo? Vamos colocá-la num bom colégio que vai desenvolver a capacidade dela, e você pode se impressionar com ela. Eu quero ficar impressionado com a tua vida. E você vai dizer, puxa, eu não via nada, agora estou vendo. Eu não sonhava nada, agora estou sonhando. Não se limite e não fique preso. Deixa Deus operar enquanto eu falo aqui essa noite, né? Abrindo teus ouvidos espirituais. Você está entrando em contato hoje com palavras da eternidade. Aquilo que Deus já determinou desde antes da fundação do mundo, está entrando hoje nos teus ouvidos. Isso vai fazer o que com o teu espírito? Vai agitar o teu espírito, vai queimar o teu coração. Só que você tem que ser faminto e sedento, e dizendo, eu quero isso para mim. Eu quero, eu desejo isso para mim. Isso é meu, isso me pertence. É isso que eu quero de você, essa atitude de quem tem fome e sede. A Bíblia fala aqui em Jeú, também o rei Jeú, 2 Crônicas 19, 2, ele também tinha o seu vidente, né? Jeú era um vidente da corte. Ido era de Roboão, nós já lemos aqui em 2 Crônicas 9, 29. Né? Quem mais? O rei Ezequias tinha Asaf como
vidente em 2 Crônicas 29 e 30. O rei Asa tinha Hanani em 2 Crônicas 16, 7 como vidente também. Você está entendendo? Te dei aqui pelo menos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reis com textos e referências bíblicas que falam que eles tinham na sua corte, além de profetas, videntes. Você está entendendo? Então eu quero falar em visões, mas antes de falar em visões eu quero te mostrar que existe um ofício de pessoas que vêm, certo? Então tem pessoas que quando começam a ver, não, então se eu estou vendo tem que pertencer a outra religião, não posso ser cristão, né? Houve uma época que até foram perseguidos os videntes, você imagina, né? Eram tidos como bruxos e bruxas, queimados vivos na fogueira, porque viam coisas, enxergavam coisas. Então foi entregue isso a outras religiões. Não, isso tudo pertence a Deus. Ele é o dono da visão, ele abre a dimensão espiritual, ele te deu dons, né? E os dons de Deus são irrevogáveis. O que ele te deu, ele não vai tirar. Quero que você saiba disso, porque alguns se sentem também, eu não mereço, eu sou pecador, né? E acham que não merece. Eu quero ler contigo um texto especial, 2 Crônicas 37, 19. 2 Crônicas 37, 19. Por que tem tanto sobre o livro de Crônicas e Reis, esse texto de videntes? Porque os reis utilizavam para estratégias de batalha. Isso que eu quero te mostrar nessa noite. 2 Crônicas 37, 19 fala algo interessante aqui que eu quero ver contigo. 2 Crônicas, perdão, né? Não tem 37, né? Então vamos para o 33, deixa eu ver aqui minha referência aqui, né? Que é tanto 1 e 2 Crônicas, deixa eu ver, eu leio o 33, 19. Sua oração, como Deus se aplacou para com ele, todo o seu pecado, suas transgressões, os lugares onde edificou e pôs bosques, imagens e esculturas, antes que se humilhasse, estão escritos no livro dos videntes. Então aqui está dizendo que todos os atos dos reis, certo? Tudo que foi feito, os erros, os acertos, estão registrados na época dos reis nos livros dos videntes. Você está entendendo? Então havia, né, quem sabe até uma escola de formação, na mesma escola de formação de profetas, a escola de formação de videntes. Você está entendendo? E isso que tem que acontecer. E hoje essa aqui que você está assistindo é uma escola de formação de videntes. Muito bem. Então, eu quero que você compreenda isso, né? O que são videntes? Videntes são pessoas que profetizam, por isso que a maioria classificou tudo como profeta, mas profetizam na sua maior parte em função das visões que recebem, não só do que ouvem, mas das visões que recebem. Eu leio para ti aqui Amós, vamos no livro de Amós, capítulo 7, versículo 12, vamos dar uma volta na Bíblia hoje, hein? Você está fazendo aqui uma meditação forte com a Bíblia, né? Não é na mística ou no misticismo. Se você é uma pessoa mística, é uma pessoa que crê no mundo espiritual, mas há uma grande diferença eu ser místico, eu ser religioso e eu ser alguém bem fundamentado no que Deus diz, no que Deus é, certo? Eu quero que você entenda isso, porque algumas pessoas, elas simplesmente têm assim uma admiração pelo mundo espiritual e se tornam místicas, certo? E o misticismo leva você a se apegar em objetos, pessoas, achando que aquilo vai salvar, aquilo vai ajudar você, em crenças que não estão de acordo com a palavra de Deus. Não. Nós aqui nos fundamentamos na Bíblia e no que Deus diz, e através do seu Filho Jesus, que veio para salvar o mundo. Muitas pessoas, elas se apegam em Deus, e achando que porque tem Deus como Pai, elas vão ser salvas. Eu quero dizer bem a verdade aqui, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só há um caminho que leva ao Pai. Não é você se considerar como filho, ou você admirar Deus e crer em Deus. Todas as religiões creem num Deus. Agora, você tem que crer em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai conduzir você ao Pai. Por quê? Porque se eu tenho somente Deus, o Deus do Velho Testamento, certo? O que vai acontecer comigo? Eu vou ter que ser julgado pela lei. E pela lei ninguém é salvo. Então Jesus vem, vence, cumpre a lei e através dele ele libera o tempo da graça. Então só através de Jesus eu chego à salvação e ao Pai. Então tem pessoas que elas são místicas, religiosas e elas têm Deus. E eu falo Deus, Deus, Deus o tempo todo. Mas eu não vejo Jesus na vida delas. Precisam aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se converter e começar a passar a conhecer o Deus Filho enviado como o primogênito de todas as coisas e o unigênito, o Filho único do Pai, se tornou primogênito de uma geração. Bom, Amós 7,12 diz assim:
Depois Amazias disse a Amós: vai, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come o pão e profetiza. Você está entendendo? Então, um dos ofícios do vidente, o principal ofício de um vidente, era profetizar, porque a palavra profetizar significa falar da parte de Deus. Falar as coisas concernentes ao que Deus tem revelado, seja de uma voz, seja de um sonho, seja de uma visão. Então, não é tão assim, né? É terrível essa palavra vidente. Pelo contrário, você poderia chamar alguém que vê hoje nos nossos dias de vidente, mas claro que poderia, né? Isso está sendo, graças a Deus, restaurados. Você nunca ouviu uma pessoa, eu sei que muitos descreem disso, né? Ah, a pessoa vai lá na frente e fala o número do telefone. Quem é que tem esse telefone e tal? Deus está me mostrando aqui o nome de uma pessoa. E dá o nome, dá o sobrenome. E eu já participei de reuniões assim, muitos dizem, ah, isso aí deve ter pego lá na lista de entrada, né? E uma vez eu fui, é muito interessante isso, né? Eu fui num congresso onde tinha um vidente pregando, né? E era incrível a habilidade que você fica até assim desconfiado, né? Realmente, mas eram tantas as situações, e aquele vidente ele era muito desenvolvido em visões, né? E ele então chamou uma pessoa lá pelo nome e depois deu o sobrenome. Você vai dizer, tudo bem, ele deu o nome e sobrenome, só que tinham 5.000 pessoas na plateia, certo? E ele deu o nome e sobrenome, isso é um evento cristão, tá? Não é uma hipnose, não é qualquer outra coisa, aí eu já não entro nessa área, porque é uma área que cabe a cada um que opera nessa área aí, né? É saber com quem está trabalhando. Eu falo em visões e videntes da parte do Senhor, de Deus, certo? E Jesus Cristo, e do Espírito Santo, né? Porque muitos também vêm para ajuda de outras entidades. Mas o nosso tema aqui não é esse, né? Nós estamos estudando a palavra de Deus e aquilo que concerne ao reino de Deus. Muito bem. E aí, então, ele chamou, e quando aquela pessoa foi à frente, ele disse assim, eu vejo o número de um quarto, certo? De 6 meses atrás. E disse lá, acho que era 511 o número do quarto. Isso significa algo para você? Ele perguntou. E a pessoa começou a chorar e falou, sim, esse foi o quarto que eu fiquei, eu tive um problema de AVC, de infarto, sei lá o que, não me lembro agora, e eu fiquei hospedado neste quarto 511. Foi incrível, algo incrível, assim, no meio daquela multidão, e não aconteceu com uma pessoa, várias pessoas que foram ditas seus nomes e sobrenomes. Então, realmente, como muitos não estão acostumados com esse tipo de ofício operando na igreja, acham que é um engano, acham que é uma mentira, acham que é algo que não acontece, né? Um outro congresso que eu participei também, né, dentro das redes cristãs, foi onde havia um jovem também que era muito desenvolvido a sua vidência, e ele foi pedir um papel, né? Ali deveria haver umas 400 pessoas, ele pediu um papel e ele escreveu ali algo no papel, nós não sabíamos o que era, ele então chamou uma pessoa pelo nome, e essa pessoa veio à frente ali, e ele então disse assim, você teve alguma doença, alguma enfermidade que você ainda está tratando, que é grave para você? Ela falou, sim, eu tenho uma doença nas coronárias. E ele foi lá, buscou o papel que ele tinha escrito em cima do altar e levantou e dizia coronárias no papel. Foi incrível, incrível assim o ministério dos videntes. Porque talvez eu fale em videntes para você e você diga assim, não, vidente é aquele que vai ver quando ele está concentrado, mas tem pessoas que já dominam o seu dom, como aquele que toca a qualquer momento, aquele que prega, né, prega a qualquer momento. Nós fazíamos até um desafio, quando nós éramos mais, né, jovens, assim, escolhe um versículo qualquer aí que eu vou sair pregando, né, porque não é problema, é o dom que eu tenho, é esse, então eu fluo nele de qualquer forma, sabe? Então é algo incrível. Você vê um vidente em operação e claro, mas existem falsos profetas, existem pessoas que enganam, bom. Aí você tem que entender que eu não posso viver na sombra do engano. Eu tenho que ter discernimento, certo? Das coisas. Claro que se eu não tenho discernimento, então eu guardo no meu coração aquilo, eu não preciso me abalar. Eu simplesmente tenho que discernir as coisas. Agora tem pessoas que não fazem porque tem medo. Não fazem porque não existe. E eu estou te mostrando que biblicamente existe e os reis se favoreciam disso. Isso que é o mais importante. Se Davi se favorecia disso, os reis que eram da parte do Senhor se favoreciam, e o Senhor não os condenava, pelo contrário, o Senhor mandava à frente, é porque realmente existe algo muito forte nisso aqui. Vamos fundamentar mais? Vamos fundamentar aqui Miqueias, já que nós estamos no final da Bíblia, Miqueias capítulo 3, versículo 7. E por isso que hoje eu estou assim, um pouquinho mais para frente aí de Amós,
eu estou fundamentando muito bem essa palavra para que não caia em descrédito aquilo que Deus mesmo está fazendo e restaurando. Para quando você encontre esses videntes pelo caminho, você não descreia, mas também você não precisa, como eu vou dizer assim, ser manipulado por ninguém, certo? Porque é isso que nós tememos, né? Que essa pessoa venha usar isso como manipulação. Eu vi isso na tua vida, você viu? Que bom, vamos orar então para que isso se modifique, ou para que isso dê certo, conforme for, né? Nada que a gente precise mudar a nossa atitude como cristãos. Olha o que diz em Miqueias 3,7, olha que tremendo. Os videntes se envergonharão, os adivinhos se confundirão, sim, todos eles cobrirão os lábios, porque não haverá resposta de Deus. Aqui ele está repreendendo, né? Deus, ele repreende aqueles que não estão operando conforme os princípios de Deus, repreende seus profetas, repreende. Então ele fala o quê? Que os videntes se envergonharão. Ele diz porque porque não haverá resposta mais de Deus para eles. Tá? Então, se não haverá mais resposta, é porque Deus falava com os videntes, você entende? Eu estou usando um versículo de negação para colocar aquilo que acontecia realmente. Então, ele falou que Deus não ia falar porque eles não estavam agindo de maneira correta. Então existe sim aqueles que não agem de maneira correta, mas eu digo para você, eu não posso viver em função, é como se eu tiver um filho meu, não deixar ele sair de casa, eu não quero que ele trabalhe, eu não quero que ele faça nada, porque eu tenho medo que aconteça um acidente com ele, algo de ruim. Não posso viver a minha vida assim. Eu tenho que viver a minha vida na abundância daquilo que Deus tem entregue. Então, o que eu quero te entregar essa noite, né? Para que a gente venha, eu não vou continuar esse assunto por mais, né? Tempo, é hoje que eu quero te entregar tudo sobre a questão da vidência. Eu quero te falar que existem 3 tipos de visão, para que você se enxergue naquilo que você está operando. Se você não operar, você possa desenvolver isso na tua vida, né? 3 tipos de visão, né? Eu preciso ser uma pessoa consagrada para ter visão? Não precisa. Basta que você seja sensível no espírito para enxergar. Tem pessoas que são sensíveis naturalmente, né? Na dimensão espiritual, e tem pessoas que desenvolvem uma sensibilidade. A Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus. Então, quando você começa a andar nos caminhos de Deus, ele se manifesta de diversas formas. O primeiro tipo de visão é a visão fechada. Existem 3 tipos: visão fechada, visão aberta e êxtase. Esses 3 tipos que eu quero falar para você essa noite, de visão, certo? A visão fechada é aquela que você está com os olhos fechados. Pode estar em oração, pode estar simplesmente quase dormindo, ou pode estar numa meditação, de qualquer forma. Você então enxerga uma visão, algo na sua mente. Alguns podem dizer assim, pois é, mas eu tenho muita receio com isso, porque eu enxergo, cada vez que eu fecho meus olhos eu enxergo coisas. Às vezes eu enxergo uma mesa, eu enxergo uma cadeira. Tudo bem, você pode enxergar coisas que não tem nada a ver, mas você pode ter uma visão de algo, um objeto que tem a ver com aquilo que Deus quer fazer e utilizar. Isso chama-se visão fechada. Estou de olhos fechados, o pano de fundo é a escuridão, certo? Porque eu estou de olhos fechados, então geralmente é a própria escuridão de fundo, mas no meu pensamento ele é jogado uma visão. Então quando eu estou orando por alguém, né, Deus me mostra muito através dessas coisas. Eu fecho meus olhos e eu então enxergo lá algo, né, uma mesa. Eu digo, olha, eu estou enxergando uma mesa, né? E aí em cima daquela visão eu começo a profetizar. Vê se você entende. Deus me dá o start de uma profecia. Como assim? Vê se você entende isso. Quero te ensinar para que você aprenda e Deus possa te usar também, certo? Eu estou olhando para uma pessoa e eu enxergo um rio correndo e eu fechei meus olhos, ou muitas vezes de olhos abertos, mas no fundo escuro da imaginação, né? Aquilo vem, eu não pedi para acontecer aquilo. Isso é uma prova de que eu não estou pensando num rio. As coisas mais absurdas acontecem, entendeu? Então não é assim, tu estava pensando nisso. Não estou falando com você agora. Eu não tenho como estar pensando numa mesa, numa cadeira, mas se aquele pensamento atravessar minha mente nesse momento, então eu vou dizer, vejo algo aqui. Então isso é uma maneira profética de operar? É uma maneira profética de operar. Então eu estou olhando para uma pessoa e vejo um rio, e eu digo assim, olha, eu vejo um rio, e a partir daquele meu passo de fé, de ter visto um rio, eu começo a soltar a palavra profética. E eu vejo que Deus tem um rio sobre a tua vida.
de bênção, de porção. Eu não sei o que Deus vai falar. Você vê que eu nem consigo falar agora porque eu não estou profetizando. Eu estou só dando um exemplo, né? Mas é tão incrível isso porque aquilo dá um start na profecia e eu sei para que serve aquele rio, né? No meu espírito eu sei e começa a soltar. E eu sei que esse rio é um rio de Deus, a tua vida vai começar a correr. Então não é uma coisa decorada, você entende? Posso ver para pessoas diferentes o mesmo rio, mas para cada uma delas tem um sentido diferente, porque tem a ver com ela e não comigo. Você está entendendo? Isso é profetizar. Isso por isso que o vidente, ele profetiza, porque se ele vê e não fala nada, então não adiantou de nada aquilo que ele viu. É como falar em línguas, né, sem interpretação. Quer dizer, aquilo não valeu para quem está ouvindo, vale para edificar quem está recebendo, certo? Então, esse é um tipo de visão que eu creio que a maioria das pessoas operam nesse tipo de visão, certo? Só que algumas têm medo, outras acham que é fruto da sua própria imaginação, outras têm esse start, mas não seguem soltando a palavra porque tem receio de errar, tem um zelo, certo? Então, por isso que o que nós fazemos? Nós estamos numa casa de profetas, em meio a profetas, então se algum dos nossos errar e falou algo, nós vamos simplesmente chamar a atenção e dizer, não, você não está certo na tua visão. Porém, não pare de ver, não pare de fazer, não pare de experimentar essa porção de Deus na tua vida, porque ela é útil que se entenda os tempos e as épocas. Então a visão fechada, ela opera dessa forma. Então muitos confundem, não sabem se é fruto da sua imaginação e ficam em dúvida para desenvolver isso. A visão aberta, ela é uma visão que realmente, dificilmente gera dúvidas, né? Mas como Deus sempre começa conosco em degraus, passo a passo, geralmente eu sempre começo nos menores dons, né? Por exemplo, eu tenho muita facilidade quando eu vou orar por enfermidades, né? Deus tem me dado dons de cura, né? E a Bíblia não fala em dom de cura, ela fala em dons de cura. Pode ler lá para você ver nos dons espirituais, porque são dons. Tem pessoas que especificamente oram mais pelos ouvidos, outras têm um sucesso maior quando vão orar pelos olhos, outras pelos ossos, outras por outras dessas enfermidades. Então, porque Deus deu dons de cura, né? Dons de cura, milagre e maravilha. São três dons diferentes que operam praticamente na mesma área, né? Então existe um milagre, existe uma maravilha, existe dons de cura. A gente pode tocar nesse tema em outro momento, certo? Mas o que eu quero falar com você agora, nessa visão aberta. Então quando eu estou orando para alguém por cura, eu vejo claramente, pessoas, eu estou com uma dor aqui, e eu consigo enxergar o que causou aquela dor. Eu digo, olha, eu enxergo uma lança, um dardo inflamado, eu enxergo como se fosse uma seta que entrou aí, eu consigo enxergar, e aí eu profeticamente eu arranco aquilo. Ó, estou enxergando um espinho que penetrou na tua carne, de alguma forma na dimensão espiritual o inimigo, por alguma brecha, alguma situação difícil, alguma preocupação minha, eu abri uma porta e o inimigo conseguiu colocar um algo ali que hoje está me doendo, e é de cunho espiritual. Então profeticamente eu vou e digo, eu retiro isso em nome de Jesus de você agora e declaro cura, você está entendendo? É uma maneira de operar através das visões, certo? Para a cura daqueles que necessitam, porque é para isso que servem os dons, né? É para edificação do corpo. Não é para que eu venha me gloriar, não é para minha própria glória, é para edificação do corpo. Bom, a visão aberta, eu quero ler um texto aqui, ó, de Atos capítulo 10, versículo 3. Vamos lá para o Novo Testamento, para não dizer que vidente é coisa só do Velho Testamento e que acabou esse ministério. Muitos têm essa mania de dizer que as coisas acabaram, como se Deus não fosse o mesmo ontem, hoje e eternamente. Atos 10, 3 diz assim, ó: e quase à hora nona do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia, e ele dizia, Cornélio. Cornélio era um centurião, certo? E ele então era muito piedoso nas esmolas, nas ofertas e nas suas orações. E no momento que ele estava orando, a Bíblia fala que, no versículo 2 diz, piedoso e temente a Deus em toda a sua casa, que dava muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então a hora nona viu claramente em visão um anjo. Bom, essa é uma visão aberta. Ele olhou e o anjo estava ali do lado dele, desceu ali e falou com ele. Vê se você entende que tremendo isso é tremendo. O anjo falou claramente com ele, certo? Então eu quero que você compreenda isso, que você perceba estas coisas, né? E entenda isso, certo? Que existe uma visão nítida, clara, que ela é possível sim
de se ter, tá? E vamos ler um outro texto, Atos 9, 3, já que estamos no livro de Atos aqui, Atos, né? Atos 9, de 3, versículo 3, diz assim: seguindo viagem, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Foi Paulo, o Saulo, né? Que ele viu aqui a luz. Ele viu com olhos abertos, né? E caindo em terra ouviu uma voz. Então aqui ele viu, só que ele ficou cego, né? Essa luz cegou ele e ele ouviu uma voz. Então tem profetas que ouvem vozes, tem profetas que vêm, né? E eu estou colocando isso para você nessa noite, para que você entenda que nós, como filhos de Deus, também vamos receber de Deus esses dons, os dons dessa forma, e vamos ver e vamos ouvir, né? De uma maneira toda especial. Quero então fechar essa noite aqui, temos muito, né, para ler de textos, de sonhos e visões, aparições de anjo e muito mais, mas eu quero ser sucinto hoje para que você desenvolva e possa operar isso na tua vida, certo? Quero falar sobre a terceiro tipo de visão. Então vimos a visão fechada, que tem o fundo escuro, parece que é minha imaginação, às vezes é só um objeto, às vezes é todo um cenário, é toda uma cena, né? A visão aberta, que não tem como contestar, eu vi, acho que eu estou ficando louco, então eu vi um vulto passar, eu vi algo se mover, eu vi como se fosse um filme passando diante dos meus olhos, você está entendendo? Eu vi uma luz que brilhou, um resplendor do céu. É uma visão aberta. E o último tipo de visão que eu quero ver com você é o êxtase. O que é o êxtase? Vamos ler um texto sobre êxtase em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 2. 2 Coríntios 12, 2. Certo? Estou aqui transmitindo para você, transmitindo no YouTube, também na página, né, da Igreja Fogo. Então o pessoal pode acompanhar onde estiver melhor aí a imagem, né, e a fluência, porque às vezes a internet não ajuda muito, mas nós vamos aqui fazendo nessas duas redes. Bom, 2:12, né? 12:2, perdão, diz assim: conheço um homem em Cristo, Paulo falando, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E viu coisas incríveis aqui, ó. Se tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem pronunciar. Então ele está falando de um homem que cresce que foi ele mesmo, né? Segundo a teologia, diz que foi ele, mas ele não queria se gloriar disso, então ele coloca como se fosse uma outra pessoa. Mas ele fala uma coisa muito interessante que eu quero destacar para ti nesse momento. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Então ela é uma visão aberta? Pode ser classificada como uma visão aberta, porque ele viu essas coisas, mas ele não sabia se ele estava no corpo ou se ele estava em espírito. Então isso é um arrebatamento. É um êxtase, ele foi transladado, ou em espírito, ou no físico. Então existe esse tipo de visão, onde você diz, meu Deus, será que eu estava sonhando, dormindo, acordado? Será que eu estava no meu corpo? Será que eu estava fora do meu corpo? Então você fica em dúvida disso. Lá no livro de Atos, capítulo 11, 5, né, também fala sobre essa mesma questão, naquele texto mesmo que nós estávamos lendo ali de Cornélio. Então Cornélio teve uma visão de um anjo, uma visão aberta, mas lá no capítulo 11, versículo 5, então aparece o seguinte: vou ler o versículo 4, mas Pedro começou a fazer uma exposição ordenada dizendo, enquanto eu estava orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento de sentidos. Arrebatamento de sentidos, e ele coloca, vírgula, uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu, olhando para ele com atenção, vi animais, quadrúpedes, né, feras, tal. Em outra tradução fala, em vez de arrebatamento, fala, tive um êxtase. Então, êxtase é um arrebatamento de sentidos, onde você perde a noção de tempo e espaço, certo? E o arrebatamento ele se caracteriza por isso, por essa perda de noção total. Se você está na dimensão física, na dimensão espiritual, se passou 1 hora ou passou 1 segundo, você diz, meu Deus, parece que eu entendi tudo e aquilo foi cerca de 1 segundo e eu comecei a compreender e vi várias coisas. Você está entendendo? Porque você muda de dimensão. É um êxtase. Certo? Ah, mas isso aconteceu só no Novo Testamento, quem sabe?
Não, lá em Ezequiel capítulo 37 também fala sobre isso, né? Ezequiel 37 nós até lemos ali, né? Isaías também fala, capítulo 6, onde ele foi levado até os céus, né? E ali ele viu coisas incríveis, né? Ó, Ezequiel 37, olha que tremendo aqui, Ezequiel 37, entenda aqui, ó, fala sobre, veio a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. Quer dizer, ele foi tomado pela mão do Senhor e arrebatado para esse vale cheio de ossos. Lá no livro de Atos também fala que Filipe pregou ao eunuco e depois, tchum, sumiu. Ele foi transladado, ele foi arrebatado e saiu em outra parte, em outra esfera, e rompeu uma dimensão. Então, esses três tipos de visões, ele fala assim, num súbito foi arrebatado, né? Então é num segundo, numa fração de segundos, eu fui arrebatado. Aí você vai me perguntar essa noite aqui, dizendo assim, né? Você vai me perguntar, será que eu posso ver? Será que eu gostaria tanto de ver um anjo? Né? Tem gente que quer ver anjo, mas também não quer ver outras coisas ruins, né? Será que eu posso ver? Vamos dar uma lida lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, ó, 2 Reis, vamos lá no Velho Testamento. Hoje eu trabalhei com esses versículos aqui para a gente fundamentar bem essa questão das visões, né? 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. 2 Reis 6, 8. 2 Reis 6, 8. Diz assim, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Ele consultou os seus servos, dizendo, em tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus, que era Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel, evita passar por tal lugar, porque os sírios estarão ali. Como é que esse cara sabia? Como é que Eliseu sabia onde os sírios estariam se o rei falava só com seus conselheiros? Vamos continuar lendo. Pelo que o rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus falara, alertando e os preveniu. Isso não aconteceu uma vez só, nem duas. Acontecia constantemente. Eliseu era um espião da dimensão espiritual. Agora você vai entender por que os reis eles andavam lado a lado com os videntes. Então se turbou o coração do rei da Síria com este incidente. Ele chamou seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem é o nosso traidor? Quem é que está levando toda a informação que eu digo aqui em secreto? Vai lá dizer para o rei de Israel. Olha só o nível de visão que esse homem tinha, que Eliseu tinha. Disse um dos seus servos, não, rei, mas é o profeta Eliseu, que está em Israel, e faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir, o que tu fala no teu quarto. Eliseu, ele fica sabendo e ele vai lá e fala para o rei de Israel, mas aí não tem mais privacidade, você vai dizer, meu Deus do céu. Agora você imagina o que é um exército de Deus operando na vidência, operando nos dons espirituais. Por isso que as trevas hoje operam completamente na mística espiritual da coisa, mas a igreja não quer, a igreja se acovarda, não, eu tenho medo, aí não é para mim, é para outro, entendeu? Então você transfere o teu dom, você deixa que a obra, toda a obra maligna avance em função de ver o que está acontecendo e nem ver claramente, porque não sabe, só Deus sabe todas as coisas, vê por adivinhação, né? Por isso que ele fala aqui em adivinhadores, você está entendendo? Coisa que você poderia desenvolver isso e saber, né? Nós podemos juntar os videntes, né? E está dando todas as estratégias do que vai acontecer. É o que Deus faz, mas faz com pouca gente. Eu quero mais, na verdade, né? E aí ele disse, vai aonde está então esse profeta, para que eu mande prendê-lo. E eles informaram ao rei, eis que está em Dotã. Agora cuida o que era esse homem de Deus, né? Que bomba atômica. Então o rei enviou para lá cavalos, carros, um grande exército, os quais de noite cercaram a cidade. Olha, o rei disse, eu vou matar então esse profeta. O moço do homem de Deus se levantou bem cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele respondeu, bem tranquilo, o profeta Eliseu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou, Senhor, peço-te
que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você está entendendo? E aí Eliseu lutou com armas espirituais, porque diz assim, então desceram contra ele. Eliseu orou ao Senhor, fere, peço-te, esta gente de cegueiras. E o Senhor feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e conduzirei o homem que buscais, e conduziu eles a Samaria. Você está entendendo o que aconteceu aqui? Esse panorama estratégico e de guerra. Quer dizer, Eliseu não precisava de espião, não precisava de nada. Eliseu, ele teve a visão, ele conseguiu enxergar e ele orou para que o seu moço, o seu discípulo também visse. Então, é possível, respondendo a pergunta aqui, é possível que alguém ore por mim para que eu veja? Né? Sim, é possível, e é o que eu quero fazer essa noite. Que Deus te abra os olhos espirituais. Eu quero orar por você, eu quero impartir você nessa porção. Né? Cabe a você fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Ter fome, ter sede. Cabe a você querer mais de Deus, dizer eu quero, Senhor. Por que eu quero? Eu quero para descobrir os números da loteria, né? Não é assim. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos próprios deleites. O que estava sendo feito aqui é que havia um dom à disposição de um reino, do reino de Deus, para que esse reino não fosse ferido, não fosse machucado. Então eu te pergunto essa noite, se Deus te der uma visão, você vai compartilhar? Se Deus te der uma visão, você vai chegar concernente ao reino, ao líder daquele lugar, vai dizer, olha, Deus me deu uma visão, você faça o que quiser com ela, mas eu vi que isso está para acontecer, coisas assim podem acontecer. Muitas vezes eu não posso fazer nada com a visão, simplesmente é um alerta. O que eu vou fazer? Nesse caso aqui, o rei teve como mandar tropas para lá. Mas se você me diz, olha, tem uma visão que vai acontecer algo, o que eu posso fazer é reunir os intercessores, orar, repreender, me prevenir. Sim, tem visões, muitas pessoas têm visão que alguém vai morrer, ou que algo vai acontecer, um acidente. Pois bem, então vamos começar a orar e vamos cancelar essas coisas, porque se Deus está mostrando, é porque não é da vontade de Deus que essas coisas aconteçam. Então, nessa noite, uma das coisas que eu quero fazer aqui com você é liberar e impartir você na visão. Agora, não seja tímido, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Seja valente. Fechou os olhos, enxergou algo e eu, Senhor, o que está acontecendo? Hoje uma pessoa me escreveu contando um sonho. Aí eu sonhei que eu estava acontecendo isso comigo. E o que é? O que significa? Eu falei, o que te parece isso? Por que ao invés de você primeiramente, né, já eu vou correr pro profeta, alguém para interpretar para mim, para dizer o que está acontecendo, por que você não para e não vai falar com Deus? Ele mostrou para você. Será que Deus, quando te dá um algo, será que se eu dou para o meu filho um dom, eu dou para o meu filho um instrumento, eu quero que ele chegue para mim e diz, pai, toca aí então. Não, meu filho, deixa eu te ensinar a tocar. Então se Deus está te dando dons, é para que você utilize, para que você saiba operar nele, para que você saiba ser bênção através daquele dom. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por que eu recebo de Deus um dom e outra que vai ter que ficar com o encargo, né, de discernir o que está acontecendo? Então, juntamente com a questão da visão, mostrei biblicamente para você que pode se orar para que alguém tenha visão. Eu também quero falar aqui sobre o dom de discernimento de espíritos, porque alguns dons agem em conjunto. E é isso que caracteriza o ministério de um profeta, por exemplo. O profeta, ele tem dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ele tem dom de discernimento. São alguns dons que operam de maneira conjunta para que você caracterize um profeta, certo? O profeta é aquele que solta a palavra, mas também que entende o que está se dizendo, porque ele tem comunhão e intimidade com quem entregou a palavra. E é isso que você tem que buscar. O Deus que te dá a visão é teu Pai. E você pode perguntar para ele, o que significa, Senhor? É que alguns, às vezes, não creem na resposta. E alguns você diz o que significa, a pessoa, não, mas não é isso. Então, se você está dizendo que não é isso, é porque já tem uma impressão no teu espírito. É porque você já está no caminho da revelação do que significa aquilo. É que talvez, às vezes, nós queremos uma coisa mais pontual, né, mais bonita no ser falada. Mas não, Deus vai falar com você do jeito que você entende. Então, o dom de discernimento de espíritos, ele acontece quando eu discerno aquilo que está acontecendo. Então, eu tive uma visão e eu sonhei com anjos, ou com espíritos, ou com pessoas, e eu tenho que discernir aquilo então. Então, esse dom de discernimento de espírito, ele vem casado com essas coisas. Então, você deve orar para dizer, Senhor, me dá o dom de discernimento de espíritos, para que eu compreenda os sonhos, as visões que eu estou tendo, aquilo que os meus filhos estão tendo, Senhor. Né? Nem sempre o profeta está por perto, nem sempre eu posso, né, estar o tempo todo passando tudo que eu recebo dos céus. Tem pessoa que nem uma antena, recebe tudo dos céus, certo? E você então pode receber de outras formas. Então eu quero dizer para você essa noite,
né? O dom de discernimento de espíritos é quando você recebe uma impressão, um discernimento. Também não significa que você está vendo claramente as coisas. Você discerne. Cheguei num lugar, senti medo. Eu digo, tem espírito de medo nessa casa. O que está acontecendo? O que houve aqui? Senti uma opressão. Tem uma opressão nesse lugar. Isso é um discernimento. Você consegue perceber uma sensação e discernir o que está causando aquela sensação. O tipo de espírito. Eu não sei, eu não preciso saber o nome do espírito. Eu não preciso saber. Eu sinto que há anjo nesse lugar. Eu estou discernindo que Deus enviou os seus anjos. Quando Deus me mostra, às vezes eu estou, né, pregando a palavra, e eu digo, ó, eu estou vendo que tem anjos aqui neste lugar, com espadas na mão. Como é que eu vi aquilo? Será que eu vi nitidamente? Será que eu vi um anjo descer e eu vi a cor da espada dele? Eu vi, não, foi uma impressão que veio no meu espírito, certo? Foi uma visão no reino do espírito, e pode ser que alguém veja de olhos abertos, veja nitidamente, até converse com o anjo, bata um papo, coma com o anjo, né? Como aconteceu no Velho Testamento, mas muitas pessoas elas têm o discernimento do que está acontecendo. Os anjos do Senhor estão se acampando aqui agora, nesse instante. E você diz, uau, o que está acontecendo? Está enxergando tudo. Muitas vezes não está enxergando, ele está discernindo. Então, a visão e o discernimento de espíritos, eles andam muito perto um dos outros. Você entende? Então, porque é assim que Deus manifestava aos seus profetas. Então não bastava entregar uma visão, tinha que ter a revelação para que aquilo tivesse um sentido. E essa noite, então, agora que você conhece, que você entendeu, que você compreendeu que existe o ministério dos videntes, que não são exatamente o mesmo profeta, não é o vidente, ainda que Deus possa usar o profeta como vidente, e o vidente como profeta, certo? Havia claramente até livros separados, o livro dos videntes em Israel, o livro dos profetas, certo? Onde você pode discernir estas coisas. Então, se você está tendo visões, se você está tendo percepções da dimensão espiritual, não se preocupe, é bênção. Ah, mas eu tenho, mas não entendo, nem quero ter isso mais. Tudo bem, é como se eu entregasse para você um carro, né, que ele tem uma senha, é um carro ultramoderno, você diz, isso é muito complicado para mim, entrega para outro. Então, a gente acaba, às vezes, não querendo ser participantes daquilo que Deus está fazendo através dos dons. E isso não é bom. Não é bom que aquilo que Deus me deu, né? Quando você ganha um presente de alguém, você joga num canto, você não agrada aquela pessoa, né? Você acaba desagradando. Você tem que dizer, Senhor, Tu me deu esse dom, mas às vezes esse dom eu não compreendo, Senhor. Aumenta a minha fé, me ensina, Senhor. Eu quero aprender mais sobre isso, eu quero crescer, eu quero desenvolver minha vida nessa área. Aí você vai começar então a crescer, e aí você vai ver os benefícios. Porque muitas pessoas, porque têm medo, estão fora de propósito. Aí dizem assim, eu não sei para que Deus quer me usar, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho talento nenhum, e na verdade tudo aquilo que Deus quer te entregar, você acha difícil demais, ou tem medo do que aconteça, ou quais são as consequências, ou até não quer se dedicar para aprender e conhecer mais sobre aquilo. Aí você, então, acaba ficando realmente numa zona inerte, sem propósito. Você viu que o profeta Ezequiel ali, quando Deus mostra ele no Vale de Ossos Secos, e diz, o que tu vês, profeta? Ele falou, vejo um Vale de Ossos Secos. Poderia eu, o Senhor, Deus disse para ele, dar uma ordem a esses ossos e eles se levantarem como um exército? E o profeta, porque não sabia, que era novo para ele, disse assim, Senhor, tu sabes. O que tu quer fazer, tu sabes. E Deus falou, então, vai e profetiza sobre esses ossos. Você está entendendo? E aí Deus então deu uma tarefa para ele. Quando ele se rendeu a Deus, disse, Senhor, se tu me deu esse dom, se tu queres que eu veja, tu sabes, Deus, para que é. E aí se sujeita e Deus fala, então vai e faz. Vai e vai ter o entendimento, vai compartilhar com quem entende. Você está entendendo? E aí você vai se assentar ao lado de reis, porque é necessário que haja discernimento. Então essa noite, espero que você tenha compreendido bem, né, sobre visões e videntes, né? E a gente está encerrando essa série de sonhos e visões, são aí o total de 5 vídeos, você que não assistiu os outros, vá lá e assista, né? Para que você possa ter discernimento dessas coisas, e Deus vai te abençoar grandemente, porque todo filho precisa de uma mãe que veja, que tenha visão espiritual, toda a mãe precisa de um filho que veja, todo o marido precisa de uma esposa que enxergue na dimensão espiritual, toda a esposa precisa de um marido que enxergue na dimensão espiritual. Não podemos ter medo dessas coisas, essa é a nossa vida, é para lá que nós vamos para o mundo espiritual, viver com Cristo Jesus, nós vamos ser arrebatados dessa terra, tudo que é nosso já está lá, o nosso tesouro, a nossa vida, tudo está com Deus. Por que eu não posso ver o que Deus tem para mim? Por que eu não posso ver o que Deus está fazendo? Por que eu não posso ver o que Deus já fez? Você está entendendo? Então essa noite eu quero orar por você, para que os teus olhos espirituais se abram. Eu quero que você aí onde você está, põe a mão na tua cabeça, põe a mão nos teus olhos, e eu vou orar por você para que Deus desate visão, que você possa suportar,
né? Não tenha medo, não ponha barreiras, porque isso é um portal da Terra para outra dimensão. E esse portal ele se abre, e ele te dá livre acesso, tem seus benefícios, né? De você penetrar na dimensão espiritual, tem o seu preço também, que é o preço de você ser um servo, um filho de Deus, onde muitos têm medo de cumprir esse preço, de estarem fiéis a Deus. Ah, mas então eu não posso pecar, não posso... Não, o pecado na vida do cristão é um acidente. Não é aquilo que eu faço porque eu quero, porque eu gosto de ver as coisas darem errado. É simplesmente um acidente. Então, se você está sofrendo acidentes, peça perdão, confesse, arrependa-se, procure ajuda, né? Tem ferramentas para isso, para que Deus possa te ajudar. Então eu quero orar por você, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu oro agora para que olhos espirituais se abram nesse tempo. Para que o exército, Senhor Deus, esse tempo é um tempo de videntes. Hoje tem pessoas assistindo esse vídeo, mas muitas outras pessoas vão assistir também e vão ser ativadas no dom que Deus deu. O dom, e vão ser ativadas na sensibilidade espiritual para ver e ouvir e falar na dimensão espiritual nessa noite. Eu quero decretar isso e declarar em nome de Jesus que haja um desatar, que veja como orou Eliseu para com os seus discípulos, que veja, que os seus olhos se abram, seja na visão fechada, na visão aberta, num êxtase, no arrebatamento, durante o sono, numa visão noturna, mas que se possa ver, Senhor, para que o inimigo não venha a estar armando, articulando, Senhor, e nós sem enxergar um palmo diante do nariz. Você nos dá e abre os céus essa noite, em nome de Jesus, e desata as visões, desata os sonhos, desata, Senhor Deus e Pai amado, os êxtases espirituais, seus recados dos anjos, que têm, Senhor, a todo momento descido na terra, para entregar os recados, Senhor, entregar as visões e as revelações que venham, em nome de Jesus, isso seja parte e comum nas nossas vidas e no nosso exército, Senhor. Nós não abrimos mão destas coisas que nos foram dadas como filhos de Deus. Em nome de Jesus, eu imparto você agora como um filho de Deus para ver, para discernir, para receber revelação e para entender as coisas que você está vendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, tome posse disso, né, do que Deus tem te dado. E se você diz, eu quero compartilhar, eu preciso de alguém, é importante, eu entendo isso. Assim como o moço de Eliseu tinha Eliseu para orientar ele, dizendo, não, você vai, eu vou te ajudar nas tuas visões, você também pode ser ajudado naquilo que você está vendo, né? Então tem muitas pessoas que me escrevem, contam seus sonhos, contam suas visões, né? E eu procuro, à medida do possível, estar respondendo a todos, né, para ajudar naquilo que a pessoa está discernindo, a pessoa está vendo, né? Esse é um trabalho conjunto. Por isso que andava o vidente, andava o profeta, andava o rei. Eles andavam juntos, né? Por quê? Porque havia então a formação ali de uma cúpula de discernimento das coisas. E aí ninguém podia contra esse povo, contra esse rei. Então eu te abençoo nessa noite. Semana que vem nós vamos continuar nesse tema profético, que é entender a dimensão espiritual, entender os dons espirituais, entender como funcionam as coisas. Eu posso estar falando mais sobre profetas e profecias para você. E você vai começar a ter discernimento e Deus vai começar a te usar. Porque tudo isso não é para chamar atenção para mim, não é para chamar atenção para homens. Tudo isso é para te mostrar o quanto Deus é bom, o quanto Ele te ama, o quanto Ele faz essas coisas para que você como filho fique feliz, se alegre, possa usar e possa entrar na presença dEle com mais eficácia e dizer, eu vi a Deus, eu vejo a glória de Deus, eu posso perceber, eu posso discernir o que Ele está fazendo na minha vida. É para isso que serve, você entende? Então, por favor, de forma alguma, levante os homens como se fossem, né, os portadores únicos e verdadeiros dessas coisas, né? Algumas pessoas, não faça isso. Você é uma bênção, você abençoa a minha vida, né? É um prazer poder estar aqui com você toda a semana. Você me abençoa, né? Você desenvolve o meu ministério. Vê se você entende. O fato de você estar aqui, você desenvolve aquilo que está em mim, porque eu posso me comunicar, posso colocar o dom verbal que Deus colocou em mim para fora. Então eu quero também poder ser bênção na tua vida e no teu ministério, naquilo que Deus te levantou. Ninguém dá nada para ninguém de graça, né? Todo o reino de Deus está fundamentado em dar e receber. Se vocês estão dando é porque a atenção para mim é porque eu estou recebendo de vocês. E se eu estou falando é porque eu estou recebendo de vocês também a porção que Deus tem para a minha vida. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e a gente se encontra aí na próxima semana. Fique conectado,
E amanhã eu solto o terceiro vídeo da série sobre fé. Amanhã, 20 horas, fica ligado aí no canal direto do YouTube. Quem não viu as séries sobre fé, assista, porque vai fortalecer muito a tua fé para todas essas coisas. Para quem está operando no dom, precisa ter fé. Então amanhã você vai assistir o vídeo às 20 horas, vamos estar junto quarta-feira. Te abençoo, até semana que vem.